O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e região, Sincern, ingressou com mais uma ação judicial em relação ao município, desta vez para fazer valer o pagamento do piso da enfermagem aos profissionais que são da área. O advogado José Francisco Martins ajuda a gente a entender por que foi necessário ir à justiça, ocorrer algumas reuniões aqui, não avançou? Bom, nós fizemos várias reuniões aqui, várias audiências públicas, com o objetivo de se estabelecer, né, o piso nacional da enfermagem, que com o objetivo, né, a lei federal que é de 2023, né, veio com o objetivo de valorizar essa categoria, criando, né, esse piso, esse valor mínimo que esses trabalhadores da enfermagem, esses servidores ligados à enfermagem devem receber, né, tanto para os enfermeiros, para os técnicos de enfermagem e para os assistentes de enfermagem. O município, em todas essas discussões, né, e por 3 vezes, né, tentou aqui enviar projetos de leis, aprovar uma legislação aqui, apenas repassando, né, aquela ajuda assistencial que o Ministério da Saúde passa aqui para o município e considerando uma jornada, né, proporcional, né, uma jornada de 44 horas semanais, que não é praticada em nenhum lugar hoje do nosso país. O último desses projetos de lei foi agora, né, no começo desse ano. Nós fizemos um parecer de inconstitucionalidade, porque era um abono, né, praticamente um abono sem natureza salarial, que não incorpora nos vencimentos, não tem desconto previdenciário sobre esse valor, não se estende aos aposentados e ainda constava na legislação que se não houvesse o repasse do governo federal, esse abono ele desapareceria, né, reduzindo drasticamente aí o salário dos servidores. Esse projeto de lei acabou sendo retirado antes da sua votação e nós, né, estávamos defendendo a não aprovação dele. E não restou outra alternativa, porque as promessas feitas pelo governo de que isso vai ser resolvido, né, na revisão dos PCCS, nós não temos mais nenhuma ilusão, né, em relação a essa revisão dos PCCS, ainda que venha a ocorrer, ela não vai ser benéfica para os servidores ou não vai atender aquilo que os servidores esperam, né, dessa revisão, até porque o governo está gastando, né, muito dinheiro com a criação de cargos comissionados, né, o limite prudencial, a gente não sabe claramente até onde, né, está sendo impactado. Então, diante disso, nós resolvemos ir ao judiciário, né, porque existe a emenda constitucional, né, que foi votada, aprovada, publicada antes da lei federal. Ela traz uma obrigação, né, dos entes públicos que possuem servidores organizados em quadro de carreiras, né, que tem grades salariais, a fazer a aplicação do piso. Então, é uma obrigação de fazer, imposta por uma emenda constitucional e o município descumpre. Então, nós aqui entendemos como os profissionais de enfermagem, eles estão vinculados a um plano de cargos e salários, né, e carreira, com uma jornada básica legal de 30 horas semanais, que o piso deve ser pago, né, não proporcionalmente, mas integralmente, corrigindo-se, né, essas grades salariais e aplicando no vencimento inicial dessas carreiras, impactando depois a questão nas grades de acordo com aquilo que o servidor já atingiu, né, dentro da sua evolução particular patrimonial. Então, essa é a maneira que nós entendemos, né, já que aqui existe uma jornada legal estabelecida de 30 horas semanais e essa ação pede justamente isso, que o piso seja pago incidindo integralmente sobre o vencimento inicial dessas carreiras para uma jornada de 30 horas semanais, com efeitos retroativos a maio de 2023, que é o que diz a circular da época do governo federal, que o piso, né, passou a ser devido a partir dessa data. Ou seja, como a emenda constitucional é lá de trás, se a ação tiver êxito, o governo, além de ter que corrigir daqui para frente, tem que fazer a despesa adicional que não pagou até agora. Sim, é o nosso entendimento. Até agora o governo não tomou nenhuma providência, né, para pagar o piso, que ele é obrigado, tanto pela lei federal e principalmente pela emenda constitucional que foi regulamentada por essa lei federal, isso em 2022. Depois de toda a discussão no STF, né, que foi sobrestada a vigência imediata da lei pela questão justamente para o governo federal estabelecer, né, os valores que seriam repassados para os entes públicos, né, para fazer frente ao pagamento
do piso, ele passou a ser exigível, né, a partir de maio de 2023. Nós já estamos, né, praticamente em maio em junho de 2025, né, nós ajuizamos a ação agora no final de maio, até agora podemos dizer que o governo não despendeu nenhum valor com o pagamento do piso. Então é justo que, se a ação for vitoriosa, esperamos que seja procedente, né, tem um pedido liminar que ainda não foi apreciado, mas que os valores, né, sejam uma obrigação de corrigir o vencimento na grade inicial desses servidores, né, com o pagamento do piso integral e pagando os retroativos a maio de 2023. Lembrando, né, que esses valores que estão estabelecidos, aí, por exemplo, de R$ 4.750 para os enfermeiros, né, e depois 70% desse valor para os técnicos de enfermagem, 50% para os auxiliares de enfermagem, eles foram estabelecidos em 2022. Né? Então, de lá para cá também há necessidade do governo federal fazer a correção desses valores, principalmente frente à questão da inflação que tem aumentado.